Popozinha, cadê a poesia? Cadê a poesia de mamãe? Chegamos à última semana do Caminho do Artista. Vamos comemorar, chegamos na semana 12, a semana que fala sobre o senso de fé, que eu acho que é um bom jeito de terminar o livro. Fé é esperança de que tudo vai dar certo, fé é confiança numa força maior. Então, é muito legal ver que ela começa o livro falando sobre isso, justamente sobre isso. Recuperando o senso de fé. Na semana final, vamos reconhecer o coração espiritual, intrinsecamente misterioso de criatividade. Vamos encarar o fato de que a criatividade requer receptividade e confianças profundas, habilidades que desenvolvemos por intermédio de nosso trabalho neste curso. Estabelecemos nossos alvos criativos e alertamos em especial para o perigo da autossabotagem do último minuto. Renovamos nosso compromisso de usar as ferramentas fundamentais deste livro. É muito interessante, né? Porque essa coisa de você querer desistir quando você está quase alcançando um objetivo é muito real para muita gente, inclusive para mim. Trabalhar isso como último capítulo faz total sentido para mim. Ela começa falando sobre acreditar e a importância de acreditar. Ela fala que é importante a gente ter fé para confiar na nossa admissão. Admitir é muitas vezes bastante útil. Uma afirmação pode muitas vezes abrir esse canal. Uma que eu acho excelente é: eu sei as coisas que eu sei. Outra é: confio no meu guia interior. Qualquer uma das duas acabará nos dando a sensação de estar seguindo a direção certa. E mesmo assim, às vezes tentaremos resistir. Ela vai lembrar o Joseph Campbell, que é o autor daquele livro que fala sobre a jornada do herói, né? Ele é o criador da jornada do herói, no sentido de que ele que estabeleceu os passos que já são tão famosos. Quem quiser saber mais, lá no Projeto Escrita Criativa tem uma série de posts sobre a jornada do herói. Mas ela fala assim na página 236. O herói e mentor do baterista Mick Hart, o grande mitólogo Joseph Campbell, já falecido, escreveu: siga a sua felicidade e as portas irão se abrir onde nem havia portas. São o compromisso interior de se ver verdadeiro consigo mesmo e o ato de seguir os sonhos que desencadeiam o apoio do universo. Quando somos ambivalentes, o universo também irá nos parecer ambivalente e errático. O fluxo através de nossa vida será caracterizado por alguns jorros de abundância e longos períodos de seca, quando as nossas reservas se reduzem a meros pingos. Se olharmos para trás, para os momentos em que o mundo parecia ser um lugar inconstante e não confiável, veremos que nós mesmos estávamos ambivalentes e conflituosos em nossos objetivos e comportamentos. Quando desencadeamos um sim interno, ao afirmar nossos objetivos e desejos mais verdadeiros, o universo espelha essa afirmação e expande. Há um caminho para cada um de nós. Quando estamos no caminho certo, pisamos com mais segurança. Sabemos qual é a próxima ação, embora não necessariamente saibamos o que nos espera após a curva. Ao ter fé, nós aprendemos a acreditar. Independentemente das pessoas acreditarem, né, num Deus, num universo, quando a gente se sente mais confiante, a gente faz as coisas sem ficar pensando muito no sentido de medo mesmo, né? Então, porque todo mundo fala, vai fazer terapia. Tem uma questão de autoconhecimento, mas tem uma questão também de fortalecer a própria confiança no processo terapêutico. Então, independentemente da parte mística, a parte psicológica tá aqui. E ela cita o Joseph Campbell, né, que foi um grande seguidor da teoria junguiana, que é da psicologia. Então, tá tudo meio entrelaçado aí nessas coisas. Depois de falar sobre acreditar, ela vai falar sobre o mistério. Tudo na vida é um mistério, e ao mesmo tempo é tudo tão simples, né? O mistério é aquilo que a gente desconhece, mas que às vezes está na nossa frente e a gente não enxerga.
para a gente passar a enxergar, às vezes isso é exigido de nós, paciência, porque isso leva tempo. Tem um parágrafo na página 237 que diz assim: falamos muito de nossas ideias e nossos projetos como se fossem filhos. O que não percebemos é que essas criações são como todos os bebês. Não podem ser arrancadas prematuramente do útero criativo. Ideias são como estalactites e estalagmites. Formam-se na caverna escura do interior de nossa consciência. Formam-se em pingos e gotas, não por tijolos retos e volumosos. Precisamos aprender a esperar que as ideias se formem. Ou, para usar uma metáfora da jardinagem, precisamos aprender a não arrancá-las pela raiz só para ver se estão crescendo. Ficar diante da página sem pressa é uma forma não artística de arte. É brincar, é rabiscar sem compromisso no papel. É assim que as ideias tomam forma lentamente, até a hora em que estão prontas para ver a luz. Muitas vezes tentamos empurrar, arrancar, alinhar, controlar nossas ideias em vez de deixá-las crescer de maneira natural. O processo criativo é um processo de entrega e não de assumir o controle. Por isso que eu sempre falo, né, para todo mundo que faz aula comigo, tenha um diário. Porque às vezes você não está escrevendo o seu livro, você está escrevendo uma besteira, como ela fala nas páginas matinais, né? A gente está escrevendo, sei lá, sobre a cortina que eu preciso colocar para lavar. Ou sobre como o dia acordou nublado, e eu detesto dia nublados. Ou sobre a briga que eu tive com o familiar X. Ou sobre como foi legal encontrar a minha amiga no metrô, sem combinar, sem nada. A gente está escrevendo sobre outras coisas, né? Mas isso é o brotar de uma ideia. Isso é essa coisa dessa ideia que está no útero, que está na caverna e que a gente vai alimentando para que daqui a pouco, quando você vai reler o seu diário ou de repente você pensa, nossa, eu escrevi tal coisa no diário e isso poderia se tornar XYZ. Então eu sempre falo, né, escrevam no diário. A Julia Cameron, ela sempre diz, faça as páginas matinais, muito por conta disso, assim. Ela continua na página seguinte: como canais para a criatividade, precisamos confiar na escuridão. Precisamos aprender a nos mover devagarinho, em vez de sairmos desinvestados como uma locomotiva sob trilhos em linha reta. Esse tempo ruminando diante da página pode ser muito ameaçador. Assim nunca vou conseguir ter ideias de verdade, reclamamos. Desenvolver uma ideia é bastante parecido com assar pão. Uma ideia precisa crescer. Se você cutucar demais no início ou abrir a porta do forno a toda hora, a massa sola. Um pão ou um bolo precisam assar durante bastante tempo na escuridão e na segurança do forno. Se você abrir a porta cedo demais, o pão vai desmontar ou o bolo vai ficar com aquele buraco no meio por conta de todo o vapor que saiu de dentro da massa rapidamente. Da mesma forma, a criatividade requer uma reticência respeitosa. A verdade é que as melhores ideias se erguem assim. Deixe-as a crescer no escuro e no mistério. Deixe que elas se formem no telhado de sua consciência. Deixem que apareçam na página gota a gota. Se confiarmos nesse lento gotejar, aparentemente aleatório, um dia seremos surpreendidos pelo clarão do "Ah, é exatamente isso". Então é o que eu sempre digo, né? A gente vai respeitar o tempo das nossas ideias, mas a gente vai continuar em movimento. Um bolo, para ele parar no forno para ser assado, alguém precisou ir lá e misturar os ingredientes. Então, não é que esse tempo de espera é um tempo sem fazer nada. É um tempo de se alimentar, então de ler, de ver, de ir ao museu, de ir ao cinema, de conversar com as pessoas, de observar o que está acontecendo ao redor, de anotar no diário, de testar coisas, porque às vezes a gente tem uma ideia, principalmente, não sei exatamente como isso funciona nas outras artes, mas na escrita é isso, né? A gente tem uma ideia, e é o que eu sempre digo, o que está na nossa cabeça nunca vai ser 100% igual ao que vai para o papel. Tem um distanciamento ali que às vezes muitas vezes, a gente não alcança. Então a gente precisa testar coisas, né? E esse testar é importante. Depois ela vai falar sobre a imaginação em jogo e vai falar justamente dessa coisa, né, de trabalhar com as descobertas. E por fim ela vai falar da velocidade do escape,
que é essa coisa de você estar quase lá e aí você desiste. Ou então, quando coisas aparecem para nos testar. Sabe aquela velha história? Você sofreu pra caramba por um ex, você ficou um tempão sozinho ou sozinha, e aí você encontrou uma pessoa legal, e quando as coisas estão engrenando com essa coisa legal, o ex bate na sua porta? Então, é um pouco disso que ela fala. A gente tem que saber se proteger desse tipo de situação. A gente tem que saber escapar desse tipo de situação. E isso acontece com o processo artístico também. Então é isso, você tá lá se matando para fazer alguma coisa, tá quase dando certo. Aí, sei lá, você não conseguiu o lugar que você queria para lançar o seu livro. Você não conseguiu o fotógrafo que você queria para fotografar o seu evento. Ou então o processo de impressão vai atrasar ou qualquer coisa assim, e aí dá vontade de desistir e falar, tá tudo dando errado, eu não sei fazer. O que ela fala é que a gente tem que aprender a tomar decisões sozinhos, porque muitas das decisões vão partir de nós. Não tem como outras pessoas decidirem isso por nós. Né? Eu até estava conversando sobre isso com uma aluna minha, porque ela queria mandar uns textos para um concurso literário, e ela falou assim, ai, qual que você acha que eu devo mandar? E aí eu devolvi a pergunta para ela, eu falei assim, qual que você acha que você deve mandar? Porque tem algumas coisas que não dá pra gente decidir sozinho, dá pra gente ter um apoio, que até é uma das coisas que a própria Julia Cameron sugere aqui no livro. Ela fala assim, faça uma lista, esses amigos irão me apoiar. Faça outra lista, esses amigos não irão me apoiar. Dê o nome aos bois. São pessoas que jogam um balde de água fria. Procure quem faz o contrário e acolhe com calor de toalhas secas. E aí ela fala pra gente não tolerar ninguém que vá atrapalhar as nossas decisões. Mas tem algumas decisões que a gente precisa tomar sozinho. E aí foi o que eu falei para essa minha aluna. Eu falei, olha, todas as opções de texto que você me apresentou são muito boas. É isso que eu posso te dizer hoje, né? Mas a decisão de qual texto mandar é uma decisão que você tem que escolher. O máximo que eu posso te fazer é, esse texto estaria, apontar se algum texto estivesse fraco e dizer o porquê que eu achava que ele estava fraco e por que eu não mandaria. Mas eu não posso decidir por você qual é o texto que você vai mandar. E aí a gente teve uma conversa um pouco sobre isso. Então, a semana 12 também trabalha um pouco essa questão, né? Eu tenho que ter fé em mim, eu tenho que ter fé no meu trabalho, eu tenho que conhecer quais são os meus pontos de resistência, eu tenho que conhecer quais são os meus pontos de fortaleza, quem me atrapalha e quem me ajuda. Manter o foco, qual que é o meu objetivo? Ela termina esse capítulo falando: eu acrescentaria, mantenha o foco no que você quer e não deixe que o ogro aparecendo no horizonte desvie da sua rota. Então, nós, enquanto artistas, a gente tem que ter muita clareza do que a gente quer. E se a gente não tem essa clareza ainda, buscar ter essa clareza. E aí, como que eu posso fazer isso? É meditando? É fazendo yoga? É fazendo terapia? É relendo as páginas matinais? É fazendo meu encontro com o artista? É indo fazer uma graduação, uma pós-graduação, um curso? Enfim, mas buscar essa clareza do que a gente quer enquanto carreira. E isso é uma coisa que eu também sempre falo com as minhas alunas, porque às vezes a gente está tão focado no livro, que a gente está trabalhando aqui, né, pontualmente, e é importante a gente ter uma visão dupla. O projeto que eu estou trabalhando agora e como ele entra dentro do meu plano de carreira. E eu acho que esse capítulo sobre fé fala sobre isso, fala sobre essa visão maior. Né? O que, que eu quero enquanto artista, o que, que eu quero enquanto escritora para minha carreira. Então o livro termina as 12 semanas com esse olhar que eu acho que é muito interessante. Depois das 12 semanas, ainda tem mais uns trechinhos que eu conto para vocês um pouquinho mais para frente, mas é muito interessante notar como é que as coisas se dão. E aí ela tem 10 tarefas, sendo que a 10ª é reler o livro com um amigo. Mas ela fala muito sobre essa coisa de ir para a matéria, né? Então, por exemplo, costurar o que precisa ser remendado, ou mudar plantas de pote, esse tipo de coisa, para ajudar nesses momentos de reflexão, sabe? Aquela coisa de você estar lavando louça, ou você está tomando um banho, e aí você tem uma ideia, ou você tem um insight. Ela trabalha bastante sobre isso nas tarefas da semana 12. É isso, gente. Então, vou mostrar um pouquinho da semana 12 para vocês, e a gente volta a conversar
no final para a gente se despedir. Certo? Vem comigo. Tá com preguicinha, neném? Tá. Cacá. Cadê a cacazuda? Cadê a cacazuda de mamãe? Hoje é segunda-feira, tá um pouquinho frio aqui em São Paulo. Tá marcando 21 graus agora, mas já são quase 3 horas da tarde, o que significa que fez muito frio de manhã. Então eu resolvi colocar a mesinha do computador aqui na minha cama, porque trabalhar na cama me dá uma sensação de aconchego. Embora eu não esteja deitada, não esteja, né? Então tem aí como é que fala? Um equilíbrio entre o aconchego e o trabalho. Hoje é segunda-feira, eu vou dar uma aula à noite, eu preciso preparar essa aula. Ai, gente, vida de professor, né? Mas é uma aula curtinha, então eu sei que eu preparo em mais ou menos 1 hora. Eu terminei de fazer a revisão no papel daquele livro que eu estava revisando nas semanas 10 e 11. Então agora eu preciso passar todas as minhas anotações para o arquivo para poder mandar para a editora e para a autora. É um livro muito bonito. Então a minha semana vai ser um pouco isso, assim. Vai ser as aulas que eu faço, preparar a aula. Essa semana eu tenho que dar 4 aulas, porque semana passada eu tinha alguns alunos que iam fazer aula e não puderam, transferiram a aula para essa semana. Então é isso, assim. Comecei a ler ontem à noite o livro da Alejandra Pizarnik, e aí foi muito interessante que eu aprendi uma palavra nova. Esse livro é um dos livros daqueles que eu trouxe de Buenos Aires, e aí tinha uma palavra que era cien, S-I-E-N, e eu fiquei, meu Deus, mas o que é isso? Porque eu só conheço o cien com C, que é 100, né? E aí eu fui pesquisar, joguei no Google Tradutor. O Google Tradutor não soube me informar, né? Eu vou deixar aqui o print do que ele me disse. Aí eu fui no dicionário da RAE, que é a Real Academia Espanhola, que é tipo a Academia Brasileira de Letras, né? Que tem lá todo um dicionário e tal. E aí a definição da RAE foi... Peraí que eu vou abrir aqui de novo, porque eu já não lembro mais de cor. Cada uma das duas partes laterais da cabeça situada entre a testa, a orelha e a bochecha. E aí eu fiquei, tá, parte lateral entre a testa, a orelha e a bochecha. É esse pedaço aqui. E aí era de madrugada já, eu já tava cansada, e eu, tá, mas ele não tá querendo dizer perfil. Aí eu fui no Google Imagem, e aí ele apareceu, né, a imagem aqui assim, com uma setinha escrito assim. E aí eu fiquei pensando, de repente me veio a palavra, porque eu sabia que tinha uma palavra em português, mas eu não lembrava que palavra que era. E aí, de repente, eu me lembrei que era têmporas. Então, aprendi uma palavra nova em espanhol, né? Porque foi isso, eu li... Essa palavra apareceu em uns 3 poemas. Quando chegou no terceiro, eu falei, não, eu preciso entender do que se trata. Não é uma palavra que dá para pular assim, mas eu demorei a me lembrar de têmporas, e isso é muito ruim quando você sabe que a palavra existe e você não lembra. E agora eu tô com uma nota mental que é procurar a origem dessas palavras, porque cien e têmporas são muito diferentes. Pensando que português e espanhol ambos vêm do latim, fiquei muito curiosa para isso. Mas enfim, tudo para contar para vocês que eu aprendi uma palavra nova em espanhol e que eu amo poder aprender palavras novas numa língua que eu já conheço há tanto tempo. Vocês são assim também? Me contem se vocês são assim também. Atualizações de poesia. Levei poesia no oftalmologista esse final de semana. E aí, não vai precisar operar, porém... Ai, gente... Eu não vou lembrar os nomes técnicos para explicar para vocês agora. Mas o que a médica me explicou é...
provavelmente poesia. Lembra que o ano passado eu viajei, ela ficou meio doente, aí minha mãe levou ela no veterinário enquanto eu estava em Buenos Aires. Eu acho que eu contei essa história para vocês, não contei? E aí reviraram a poesia e poesia não tinha nada além de saudade. Eu voltei para casa, a poesia ficou ótima. Eu acredito que tenha sido nesse entremeio, mas o que a médica me falou? Poesia pegou herpes. Em humanos, a gente sabe, né? Às vezes a herpes estoura umas coisinhas na boca e tal. Nos gatos, isso dá no olho. Qual que era o negócio? Ela tinha que fazer um teste para ver se o vírus da herpes já estava adormecido, porque o vírus da herpes é isso, ele quando você pega a herpes, pelo que ela me explicou, se tiver algum médico vendo esse vídeo, por favor, complemente as informações de um médico, um biólogo, alguém da área que entenda melhor do que isso, vai saber explicar melhor que eu. Mas é assim, o vírus da herpes, você pega, ele fica adormecido no seu corpo, ele pode se manifestar ou não. Quando ele se manifesta, depois ele adormece de novo. E isso pode acontecer de tempos em tempos ao longo da vida. Não tem como a gente prevenir assim, é uma coisa que pega do ar, e provavelmente poesia pegou herpes. E aí, quando a imunidade dá uma baixadinha, isso se manifesta. Como o vírus da herpes na poesia já está adormecido de novo, a gente pôde entrar com anticorticoide. A médica ainda falou, se você vê que está piorando, é porque talvez ele não esteja tão adormecido assim. Aí a gente vai ter que entrar com remédio para herpes também. Mas como esse é um remédio muito forte, ela falou, vamos tentar só com colírio primeiro. E aí agora a poesia está pingando esse colírio de corticoide de 4 vezes ao dia e mais um colírio para lubrificação do olho, porque poesia não está produzindo lágrimas. Então essa é a atualização oficial do que está acontecendo com a Popô agora. Eu pinguei esse remédio no sábado à tarde, ontem que foi domingo, e hoje de manhã já 2 vezes. E eu tenho notado que ela está melhorando, porque ela parou de fazer remela. Então até ontem ela acordou com um pouco de remela, hoje ela já acordou melhor, e aí é isso, assim, então estamos vendo uma melhora. O que a médica falou? A gente vai usar esse remédio até sumir a marca que está no olho dela. Então, ela tem, quando ela levanta o olho assim, dá pra ver, né? Tá bem vermelho embaixo e em cima tem uma marca branca. O corticoide, esse remédio, esse colírio, vai fazer com que isso suma. Então, primeiro vai sair o vermelho, depois vai sair o branco. Aí, depois disso, tem uma outra etapa de tratamento que ela falou, mais pra frente eu te explico, porque senão é muita informação. E eu falei, beleza. Mas, pelo que eu entendi, assim, desse mais pra frente eu te explico, acho que poesia vai ter que ficar pingando colírio pelo resto da vida, gente. E ela odeia. Porque, né, quem já pingou colírio sabe, não é a coisa mais gostosa do mundo, apesar de ser uma coisa meio rápida. E aí é isso. Então, estou nessa de mãe de pet que tá com coisas no olho ainda. Inclusive, ó, acho que dá até pra ver o colírio ali, ó. Eu já deixo os dois aqui, porque ela dorme aqui comigo, e aí fica fácil de eu pegar e acordo de madrugada, acendo a lâmpada, pingo, apago a luz, vou dormir. Mas ela tá bem brava comigo, assim. Eu tive que dar outro remédio que ela toma todo dia também, e ela já tá acostumada, ela achou que era o colírio, ela se escondeu, assim. Foi todo um processo hoje de manhã. Mas enfim, pelo menos não vai ter que operar, o que já me deixou feliz, é uma anestesia a menos, é tudo mais de boa, mais tranquilo, pelo menos foi o que eu entendi agora. E é isso. Então, bora preparar a aula. Depois eu volto aqui e conto pra vocês o que deu. Da semana 12, a última semana do Caminho do Artista. Eu dei aula de manhã, agora já são 20 para as 3. Vou limpar a casa. E eu gosto desses momentos de limpeza da casa, de banho, de lavar louça, essas coisas assim, pra pensar nos temas da semana, né? Então, pra pensar no caso da semana 12, no senso de fé, no que eu tenho fé, no que eu já tive fé, no que eu tive fé e não tenho mais,
no que eu não tinha fé e ganhei fé, essas coisas assim, sabe? Então tem sido uma semana bem reflexiva nesse sentido, de compreender onde, em que e em quem eu posso manter a fé, ou eu devo perder a fé porque dali já não vai sair mais nada. Quando a gente pensa em fé, muitas vezes a gente pensa em religião, em Deus, Criador, Universo, o nome que você der. Mas eu sempre falo que a gente tem que ter... Hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna de manhã, que não foi a aluna que eu dei aula, foi uma outra aluna. E uma das coisas que eu disse pra ela é: você precisa acreditar em si, você precisa ter fé em si mesma. Então eu não acho que a gente tem fé só no âmbito religioso, mas a gente tem fé em outras coisas, né? A gente tem fé nas gerações que estão vindo, a gente tem fé nos nossos amigos, na nossa profissão, em quem a gente mesmo é. Porque pra mim é isso, fé é confiança. Então, em quem a gente confia? Enfim, são reflexões. Vou deixar aqui e vou limpar a casa. Eu tenho que limpar a casa. Eu tenho que gravar. Ai, meu Deus, amanhã já é sexta-feira e eu não fiz isso ainda. Eu tenho que me gravar cantando e mandar pra professora de canto. Só que o problema é que pra se gravar cantando, você não simplesmente começa a cantar. Você tem que fazer um alongamento, você tem que aquecer, você tem que dar uma limpada nas cordas vocais, né, aqui. Às vezes os exercícios de aquecimento para depois gravar. Então eu passei a semana inteira procrastinando essa tarefa. E eu tenho que me gravar cantando para poder mandar para ela. Tem aula de pilates e eu ainda tenho que trabalhar na revisão, de passar limpo todas as minhas anotações da revisão do livro da editora para poder mandar para a editora, que eu queria terminar isso entre hoje e amanhã. Estou achando que não vai dar, estou achando que eu vou terminar isso só na segunda. Mas vamos ver. Então é isso, gente. Em quem vocês confiam? Onde que mora a confiança aí pra vocês? Me contem aqui nos comentários. Vamos continuar tendo essas conversas, porque independentemente da semana 12, do livro terminar na semana 12, né? Eu acho que esses são temas importantes pra gente continuar pensando aí. Vou limpar a casa, mas antes de tudo vou pegar meus óculos. Porque, ai, sem óculos a coisa fica mais difícil, não é mesmo? Então vamos lá. Diga oi pro meu vlog. Vloguinho. Almoço com as meninas. Mas a minha comida não chegou ainda, gente. Estamos aqui na feira do livro da Unesp. Tá lotado! Eu vim aqui na feira do livro da Unesp com as minhas amigas, me perdi delas.
Comprei 2 livros e lá dentro tá insustentável, gente. Tá um calor dos infernos, tá muito lotado. Tem stand que a gente não consegue chegar perto porque tá muito cheio, tipo da Companhia das Letras, por exemplo. E aí eu achei que a minha pressão tava baixando. Eu tenho naturalmente a pressão baixa. Quando eu tô num lugar muito aglomerado, ela baixa ainda mais. Aí eu vim aqui pra fora e tô esperando elas saírem sem problemas. Acho que eu vou comprar uma água. E é isso. O dia tá bem bonito, mas o ar tá bem seco. Acho que dá até pra notar que o meu olho tá meio ressecado. Então tô aqui fora esperando as meninas. Voltei para mostrar para vocês o que eu comprei na feira do livro da Unesp. O primeiro livro que eu comprei foi um dicionário didático de termos literários, que eu vou usar para o trabalho. Esse dicionário é diferente, eu tenho um outro dicionário de termos literários, que é o do Carlos Reis. Este aqui. O Carlos Reis é português, e aqui são termos bem técnicos da área da literatura, que cobre muita coisa, né? A geografia, que é o gênero narrativo consagrado ao relato da vida dos santos, por exemplo, ou entidades com um estatuto similar. Vai falar de fotobiografia, fotonovela, conto, crônica, poema, poesia, prólogo, enfim. Ele cobre muitos termos, né? Então eu já tinha esse. Alguns termos que nem são termos muito famosos, por exemplo, herói, anti-herói, prólogo, epílogo, assim, e alguns outros termos que nem são tão famosos assim, que é só quem estuda realmente a composição de narrativas vai estudar. Então eu já tinha esse. Esse aqui eu comprei há muitos anos numa livraria lá na Paulista. Agora eu não me lembro se foi na Martins Fontes ou se foi na antiga Livraria Cultura que tinha lá, mas foi numa delas. E aí na Feira do Livro da Unesp eu vi esse aqui. Esse aqui é da Laís de Carvalho, acredito eu que ela seja brasileira. E ele tem uma proposta diferente. Ele tem uma proposta. Eu vou ler o que está na orelha, né? Eu acho que vai ilustrar bem. O corpus desse dicionário foi estabelecido a partir de termos presentes em obras didáticas destinadas ao ensino fundamental 2 e ensino médio. É complementado com buscas em resenhas e críticas literárias veiculadas pela mídia para a incorporação da nomenclatura atualizada. Os mais de 600 verbetes selecionados abrangem os termos tradicionais da história e da teoria literárias, bem como alguns criados por correntes mais recentes da crítica literária, abordando conceitos intrínsecos à linguagem literária, levando-se em conta o público a que se destina, bem como a sua natureza didática. Cada verbete é estruturado hierarquicamente, em uma definição do termo referente à entrada, seguida de um desenvolvimento com explicações que abrangem autores brasileiros e afro-brasileiros, e também autores portugueses e autores africanos que escrevem em língua portuguesa. A obra apresenta também termos correlatos à entrada que possam contribuir para ampliar o conceito, bem como os termos equivalentes em inglês, francês, espanhol e outras línguas. Recurso útil quando há diferença de conceituação. Sempre que pertinente, há referências à época em que surgiu o termo, bem como ao autor ou ao grupo a eles ligados historicamente. A Laís de Carvalho é bacharela e licenciada em Letras pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru, São Paulo, é mestra em Literatura Brasileira e atuou como professora das redes estadual e particular de São Paulo. Desenvolveu inúmeros projetos didáticos da língua portuguesa para o ensino fundamental. O que eu notei de diferença, né, entre um e outro? Falta dizer, né, o Carlos Reis ele é professor lá em Coimbra. Esse aqui é mais para quem é da área de letras. Esse aqui é como explicar isso aqui para quem não é da área. Tem uma quantidade de termos que não são tão conhecidos também, assim, por exemplo, anacruse, né, que é um recurso que consiste na utilização de uma sílaba poética que não é levada em conta na escansão para efeitos de ritmo e métrica. E aí tem mais explicação aqui, tem alguns exemplos e os correlatos, né, que o correlato, normalmente a gente vê mais os correlatos, que é o
encadeamento ou enjambemã. Então, ele também traz alguns termos que são diferentes, mas aqui ele traz uma linguagem mais simples, numa linguagem que é para a gente falar com os alunos do fundamental e principalmente do médio, ou para alunos que estão ingressando no curso de letras. Esse aqui é mais para alunos que já estão saindo do curso de letras, que estão fazendo pós-graduação, enfim. Mas é legal, eu ainda não fiz esse exercício de comparar a mesma entrada nos dois, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou comprar dicionários de um modo geral, que é pegar o mesmo termo que eu já conheço e olhar como isso se apresenta. Então, isso é legal para dicionário de línguas, isso é legal para dicionário de língua portuguesa, né? Então, quando eu falo de língua estrangeira, né? Então, sei lá, você pega house, como que um dicionário explica house e o outro dicionário explica house, e aí a gente vai comparando. Também gosto de fazer isso quando eu vou comprar gramática. Então, sei lá, artigo. Como que essa gramática explica o que é artigo e essa gramática explica o que é artigo? É um bom jeito da gente escolher esses livros mais técnicos, para a gente ver com qual explicação a gente tem mais afinidade ou com qual explicação, qual das explicações vai suprir melhor a nossa necessidade. Então, são dois livros que me ajudam, que eu já sei, né? Esse aqui já me ajuda muito a preparar a aula para os meus alunos, e esse aqui agora vai entrar nessa lista de preparação de aulas, de termos, enfim, vou até dar mais uma olhada no que tem aqui e rever o material que eu já tenho pronto também, porque eu gosto de conceituar as coisas para as minhas alunas e para os meus alunos quando a gente vai trabalhar, né? Então, vou dar um exemplo. Vamos estudar conto. O que é conto? O que os vários autores falam sobre conto? Então, agora eu vou trazer a definição da Laís também para a roda. O outro livro que eu comprei, que eu só comprei 2 livros, como eu disse anteriormente, é o que é literatura infantil, que é dessa série Coleção Primeiros Passos. Eu já tenho alguns livros deles, inclusive tem um aqui, pertinho de mim, que é o que é a leitura, a capa antiga. Mas eu tenho o que é a leitura, eu tenho um outro da Brasiliense também, que é o Versos, Sons e Ritmos. Então eu tenho vários livrinhos desses pockets que a Brasiliense faz. E eu vou dar uma aula na universidade de novo, só que dessa vez sobre literatura infantil. E aí eu vi esse aqui tava baratinho, tava R$20. E aí eu comprei, eu já li esse livro no passado, acho que na época da graduação, mas eu peguei emprestado da biblioteca. Então agora vai ser bom tê-lo à mão para poder preparar essas aulas também. Lógico que não vou usar só esse, né? Eu tenho vários livros sobre literatura infantil, porque eu fiz muita coisa na graduação relacionada à literatura infantil. Eu apresentei 2 trabalhos em 2 anos consecutivos na Semana de Letras, um sobre um livro chamado O Menino da Lua, do Ziraldo, e um outro sobre A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. Então, escrevi trabalhos imensos e foi muito legal. Literatura infantil é um negócio que eu gosto muito, que eu respeito muito e que eu valorizo muito. Então é isso. Esses 2 foram os 2 livros que eu comprei na Feira do Livro da Unesp. Queria ter comprado mais coisas, mas foi o que eu falei para vocês no trecho anterior. Tava muito cheio, tava muito calor, e aí eu perdi a paciência para andar nos estandes, assim. Então, fiquemos com esses 2 que serão muito, muito úteis para o meu trabalho. E aí eu acabei não comprando livros de literatura em si, até procurei um, que eu fui na editora e a editora falou que não tinha levado, então vou deixar para comprar na Feira do Livro, lá no Pacaembu, que eu sei que vai ter, porque a editora já confirmou isso. E eu não comprei livros de literatura porque eu tenho a minha pilha do para ler, está gigante, então eu falei, vou ler o que eu já tenho, né? Tem o Mac Livros aí também, tem a biblioteca pública aqui perto de casa, enfim, não precisaria de mais livros de literatura agora. Então foi por isso que eu comprei livros técnicos, não de literatura. Deixei para a Feira do Livro. Aliás, 2 amigos meus vão lançar livros na Feira do Livro. O Pedro vai lançar um livro chamado Marieta e o Narrador. Vai ter uma sessão de autógrafos no dia 30 de maio, das 3h30 às 5 da tarde, no estande da editora Biruta e Gaivota. Então, se vocês quiserem ver o Pedro lá, estejam à vontade.
E o Rodolfo vai estar no dia 31, às 6 da tarde, na tenda da Patois, lançando o livro Sujeito, Rodolfo Araújo. Então, são dois amigos queridos, escritores de mão cheia. Se vocês estiverem por São Paulo e quiserem comprar bons livros, eu tenho certeza que vocês vão gostar dos dois. Acho que é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu essa série, O Caminho do Artista 2026, aqui comigo. Foi muito legal ter vocês aqui. Foi muito importante ter vocês aqui e foi muito gostoso dividir essa história com vocês. Continuo aberta, se vocês quiserem falar do Caminho do Artista, deixem aqui nos comentários o que vocês querem saber, que na medida do possível eu respondo ou eu gravo vídeos. E, enfim, voltaremos com a programação normal deste canal, que provavelmente vai envolver tricôs, livros, arte, vlogs, as coisas todas que a gente ama. Ah, e poesia tá melhor do olho, né, Popô? Conta pra eles que você tá melhor do olho. Tá melhor do olho, gente. Ainda está em tratamento, mas agora, olha só, nem dá pra ver direito onde tá machucado. É, você miou pra eles? Muito bem. Então é isso. Com essa despedida minha da poesia, vou dar o tchau aqui, mas a gente se vê no próximo vlog. Até!